Começa mais um episódio do Toca Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância de aprender uma segunda língua. E eu sou Iago, estou aqui com... Matheus. Sobrenome, endereço, brincadeira. Estou aqui com o Matheus Fernandes, direto da Bélgica, ex-paraense. Pode ser ex-paraense, por um acaso. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ti, sobre você, sobre ti. É que eu tô tão enrolado hoje, acho que é o cansaço. Mas estamos aqui com o Matheus Fernandes, que mora na Bélgica hoje, ou seja, a importância de uma segunda língua. Muita. Até a terceira. Ok. Quando a segunda não dá conta. E eu estou aqui com ela, Danúbia Lavareda Irace, coordenadora pedagógica e da escola... É bom que ele me apresentou, né? Da escola Amazon Valley. Na verdade, a coordenação pedagógica do IFL, que é a parte do inglês, né? Do curso de inglês. E a gente vai falar sobre isso. E eu amo esse assunto a propósito, porque, afinal de contas, eu sou um professor de língua inglesa. Eu acho que eu não estou dando tanta aula assim hoje, né? Nessa parte, eu já estou focando em outra... Assim, dentro do inglês também. Mas é uma coisa que me moldou, né? A minha formação, a minha graduação. E para ti, eu sei que tu aprendeu inglês sozinho, praticamente. Sim. E eu quero saber um pouquinho dessa trajetória. E no teu caso, a tua história de aprender inglês é bem dramática. E hoje, trabalhando na coordenação de uma escola. Então, acredito que vai ser um episódio bem interessante. Então, vocês que estão assistindo a gente, escutando a gente, continuem e já vão compartilhando aí desde já. Porque eu tenho certeza que vai ser um episódio interessante. Matheus, por que você saiu do Brasil? Você odeia o Brasil? Eu não odeio o Brasil. Eu diria que eu não sou otimista com o futuro do Brasil. É diferente. Gente, que pessoa amarga. Não é amarga, você se sincere direto. Mas me diz aqui, como foi que tu aprendeu inglês? Essa pergunta aí bem... Eu aprendi inglês basicamente consumindo conteúdo. Consumindo série, filmes, muita música desde sempre. E... eu posso dizer, 95% da minha formação em inglês, ela vem de consumo de conteúdo puro e simples assim. Entendi. Só aproxima mais do teu microfone, assim? Tá bom? Isso. Tá bom? Okay. Não, puxa ele, senão tu vai ficar assim inclinado. Assim, de tá? boa. Isso aí. Tá, quanto tempo pra chegar a uma proficiência? Você falar assim, tá, agora, eu não tô perdido mais na fila do trem na Alemanha. Assim, eu desenvolvi minha habilidade de fala, depois de ir embora do Brasil. Depois de pelo menos uns 3, 4 meses de Portugal, mas depois de umas 2 a 3 semanas de trabalho com turismo, na área de turismo. Eu trabalhei quase um ano na área de turismo em um hostel, como... eu esqueci o nome agora do programa, gente. Host? É como se fosse hostel. Eu trabalhava no hostel em troca da comida e da acomodação. E isso me permitiu ter contato com pessoas nativas de até outras línguas que não o inglês, que usavam o inglês para se comunicar. Entendi. E basicamente eu conseguia já, nos filmes e séries que eu via, com a legenda e o áudio em inglês, eu conseguia compreender, conseguia ler, mas não conseguia falar. O meu cérebro, ele desenvolveu uma reação tipo como querer falar, mas eu não sabia o que som emitir. É muito bizarro isso. Você conhece, você não sabe emitir o som. E a primeira semana foi terrível, eu levava 1 hora pra terminar a frase. Tipo, eu perguntava se o hóspede queria uma toalha. E eu, do you need one? Não. Towel? Não, minha pronúncia, graças a Deus, a minha pronúncia sempre foi certa. Isso eu não posso... Isso eu defendo. A minha pronúncia sempre foi certa. Muito bem. Eu esqueci que eu ia perguntar. Danúbia, como você aprendeu inglês? Conte-nos. Bom, eu aprendi inglês assim da forma mais dramática, como o Iago falou. Era porque eu gostava muito daquelas bandas de rock, especialmente o Bon Jovi. Apoia? Então, boa. Aí eu queria cantar. Eu tenho essa música na minha playlist do Spotify. Só que antigamente não tinha esses recursos que a gente tem hoje em dia. Não existia Netflix, não existia internet. Então, não tinha como a gente atingir nada. Então, eu estava explicando... Eu sempre explico para os meus alunos que é muito fácil aprender. E mais ainda porque, sei lá, a gente pode até contar com a ajuda de nativos, se puder. Sim.
No meu caso, eu ia lá para a escola. A minha mãe não tinha condição, eram 8 filhos, então eu ia para lá para a escola. Era bolsista do meu irmão. E quando eu cheguei lá, era uma fita cassete. Acho que vocês lembram, né? Lembro. Por favor. Aí eu entrava lá no desespero, quando aquela fita enrolava pra fora, assim, eu digo, meu Deus, eu vou ter que pagar. Eu botava bique. Eu fazia o contrário, eu destruía com a bique. Mais ou menos assim. E até as músicas eram impressas durante o mês todo. Aquela quantidade de música era do semestre e aquela fitinha. Já pensou eu destruir aquela fita? Nossa. E eu consegui. Eu acho que, nossa, a tecnologia ela tá muito aí para somar. Mas eu acredito também na força de vontade do aluno, né? Não existe uma mágica de botar a culpa na escola, de dizer que a escola é que é responsável pelo teu aprendizado. Na verdade, o aluno tem que ir com aquela consciência de dizer 20% o professor vai me apoiar, vai dar tudo dele, e 80% sou eu. Se não, vamos lá fazer lá uma cirurgia, vou transferir o que o Iago sabe para ti. Sonho. É o sonho, né? Inclusive, tem muitas pessoas que vivem nessa busca pelo curso perfeito, né? A gente tem a sensação, a gente que trabalha nessa área, que curso eu faço? Então, olha, é assim, porque... E eu sempre penso assim, poxa, eu não vou falar o nome aqui do lugar, mas onde eu aprendi inglês valendo é num lugar assim até que muito mal falado, um curso que todo mundo fala mal desse lugar. E foi lá que eu estudei e eu tenho orgulho de dizer que meu inglês é muito bom. Lógico, a parte de estrutura da língua, a parte de gramática, eu aprendi tudinho. Agora, assim, a parte de falar mesmo, a prática, ela vai além da sala de aula. Sim. Né? É o ambiente, é a cultura. Você não consegue. Melhor que seja o curso, você não consegue. Você não consegue. Você precisa dar algo a mais. Capítulo 5. Vai lá, verbo to be. É um exemplo que eu dou. Por que to be? Gente, por que todo mundo fala de to be com preconceito? Ele é tão porque natural. Porque passa 13 anos enfiado na sala, te enfiando goela abaixo, verbo to be, tu termina o ensino médio, tu não sabe explicar verbo to be. Eu falo inglês até hoje, não sei explicar verbo to be pra alguém. Um preconceito. Porque não se explica, se faz. Se faz. É bizarro, então eu acho que, defendendo a parte do aluno que passa por esse tipo de situação, porque diferente, você aprender uma língua não é como você aprender matemática, você aprender geografia. Você pega um livro, capítulo 5, vai explicando, te dá isso aqui, e aí quando você termina, pronto, aprendi. Você depois só precisa reproduzir aquilo, repetir várias vezes e você aprende aquilo. A língua, você tem essa parte por obrigação que você vai ter que repetir, a questão da estrutura, você aprender a escrever, tá? Mas a questão da fala está diretamente ligado, por exemplo, você se comunicar e até chegar ao ponto em que o seu corpo fala junto com a língua em que você está falando, a ponto de você trocar, você está falando com ele em português, vê uma música, você consegue falar com ele e entender, de repente a música de fundo, ele falou isso, engraçado. É uma sensação maravilhosa, né? Eu não sei se todo mundo tem isso. A gente fica lá, a gente fica conversando, a gente troca, volta. Eu não conseguia fazer isso no início, eu achava muito legal. Aí depois eu comecei a fazer. Aí é muito massa a sensação. É tipo, que legal. Uma pergunta. Acho que agora eu vou perder nessa resposta. Quantas línguas vocês falam? Eu falo... que tem uma que todo mundo que te segue talvez não sabe que tu esteja estudando ela, né? Mas tu já tá... Eu não diria estudar, eu tô aprendendo ela, eu aprendi ela basicamente da mesma maneira que eu aprendi já. Aprendi inglês, quase por osmose, foi ouvindo as pessoas falando e depois tentar falar. E eu não tenho vergonha de falar errado. Você fala errado, você tem que errar pra alguém saber, olha, é assim. Tá, então agora eu vou falar assim. Eu nunca tive esse problema, eu sou comunicativo. Eu tento fazer de tudo pra que a pessoa consiga me entender e se eu tô aprendendo aquela língua, eu vou fazer de tudo pra conseguir me entender dentro da língua dela. Né? Que é melhor do que o nativo para te corrigir e te ensinar. Sim. Correto? Então, eu falo português. Aí tem uma polêmica. Se você considerar português de Portugal uma língua, eu também falo português de Portugal. Não é. Continue. Não é. Próximo. Há pessoas que discordam. O Portugal inventou, o brasileiro avacalhou. Só isso. Só a única diferença. Há pessoas que discordam deste conceito, mas enfim. Eu falo português, falo inglês. E recentemente eu comecei a falar espanhol. Mas... Tá, Bélgica, espanhol. Não. Todo mundo faz mas isso. Mas tu não tava fazendo holandês? Eu comecei a estudar holandês, sim. Eu vou até voltar às aulas agora, dia 10 de setembro. Mas eu
eu convivo, eu tenho muitos amigos E pela primeira vez Espanha. tu vai fazer uma aula para aprender, ou não? Não a primeira vez. Eu fiz 6 meses antes de vir aqui, a minha tia, porque eu também aprendi sozinho por falta de oportunidade, por conta da minha família não ter condições de pagar um curso para mim. Então, a única maneira que eu tinha era consumir conteúdo. E eu tinha um sonho de falar inglês. Foi assim. Então, desde então, toda e qualquer língua que me interesse aprender, eu uso o mesmo motivo. Eu estava aprendendo, antes de ir para a Bélgica, eu estava aprendendo alemão nesse mesmo sentido. E estava conseguindo. Usando o Duolingo, por exemplo. Paguei o Duolingo Plus, estava aprendendo alemão. Aí vem aquela questão que você tem a dizer sobre o esforço pessoal do aprendiz, Danúbia. Eu acho que é válido. Tem pessoas que conseguem aprender com o próprio esforço dela. Consegue, mas não é a maioria. Não adianta. Não é assim, a totalidade. Não vai ser assim. Por exemplo, a gente tem um professor dentro do campus, o nome dele é Felipe. E o Felipe aprendeu por ele mesmo. Tipo, ele aprendeu, mas é uma exceção, não é assim sempre. Eu não posso dizer para o aluno chegar e recomendar, ou então dizer assim, vai para tal, que esse é o caminho. Ele não vai aprender. Tem alunos que precisam desse suporte. Eles precisam, eles não vão. Eu não acredito muito se você me disser... eu tenho aula de não sei o que no YouTube. Eu não acredito que o aluno vá conseguir. Não é todo mundo. É possível? Mas para alguns. Não é a totalidade. Então, tu acredita no processo de mentoria? Eu acredito que ele tem sim que fazer um curso. Ele tem sim. Mas eu acredito muito o trabalho... A gente não vai entrar agora no mérito, né? Mas hoje em dia eu acredito muito no trabalho que eu estou fazendo, que é desenvolvido, sempre foi desenvolvido dentro da escola que eu estou agora. Que é um desenvolver totalmente diferente, é um desenvolver que ele deixa o aluno para que ele aprenda. Se a gente sentir que ele não está aprendendo, a gente é honesto com ele, mas se a gente sentir que aquele aluno ele está evoluindo, a gente não vê dificuldade em passar ele adiante e seguir com o aprendizado dele. Explica, a gente é honesto com ele. O que isso quer dizer? Você é burro, não vai passar. Não é nesse quesito. É que eu não é para você. Seria assim, ó. Muitas escolas pegam o aluno para manter financeiro, porque eles prendem. Isso, aí mesmo o aluno não se esforçando, não fazendo a sua parte, aí a escola continua empurrando ele ali. A escola passa o aluno porque sabe, se você não passar, ele vai sair. E é isso que você devia odiar? Eu, na verdade, é exatamente o oposto que eu odeio. Também isso, mas eu também odeio o oposto, que é você manter o cara refém em trocentos mil níveis. Olha, você vai aprender agora a dizer yellow. Vai passar 6 meses aí. Yellow, repita. Quando um pai ou uma mãe vem para uma entrevista comigo, ou qualquer pessoa lá dentro da escola, é sempre dito isso, deixado bem claro. O aprendizado é do seu filho. Se ele evoluir, tipo, de um básico para intermediário, se a professora chegar comigo e disser ele tem condição de passar, eu vou acreditar na professora e no potencial do aluno. Porque, como você disse, eu não vou ser hipócrita de dizer que o aluno não pode, em um semestre, ele passar de nível. Ele vai se esforçar, ele vai chegar em casa, ele vai ver seriados, ele vai procurar assuntos que vai somar aquilo, entendeu? Então, o que eu vou fazer para o aluno? Vou chegar com o pai e vou dizer... E eu acho que é isso que é o bacana da escola. De chegar com o aluno e ser honesto. Olha, o teu filho, ele está indo muito bem, e eu acho que ele pode passar para o intermediário 1 ou para o intermediário 2. Ele está tendo estrutura. Eu não estou boicotando o aprendizado dele. Muito pelo contrário, o teu filho mostrou que ele está aprendendo. Muito diferente, e tem também casos que eu posso chegar com o pai, é por isso que nesse sentido eu estou falando honestidade. De ser honesto, né? De ser honesto, de dizer, olha, infelizmente ele não está conseguindo o objetivo dele, então a gente precisa ter um olhar, a gente não vai querer aprender, entendeu? Então acho que... Como eu já trabalhei nessa função, era uma coisa assim, para mim foi muito nova lá, né, nessa escola. Porque é muito difícil isso. Porque não se vê em outras escolas. Por exemplo, eu trabalhei como coordenador também em outras escolas e a regra era não perca matrícula.
era tipo assim, era uma blasfêmia. Se tu perdesse um aluno que eu perdia por semana, era o caos, assim, era uma reunião administrativa. E lá é diferente. Não existe essa cultura. A cultura nós precisamos fazer que se ficarem 5 alunos, que esses 5 falem muito bem. Muito bem. Então, é bem diferente isso aí. A qualidade está... Não, a quantidade não está... Não. Ai, gente, TDAH, pelo amor de Deus. A quantidade é bom. A quantidade, eu acho que a quantidade está dentro da qualidade, mas a qualidade não está dentro da quantidade. O teu trabalho, por exemplo, é manter a quantidade. Tu além de coordenadora, é consultora de vendas, né? Ela cuida dessa parte, então é o trabalho. Mas existe uma prioridade, né? Existe. Mas só que a partir do momento que a pessoa senta comigo e qualquer que seja o assunto, seja pelo celular, online ou seja presencial, eu falo sempre. Nós estamos aqui para ajudar você da melhor maneira possível. E a gente tem como objetivo que você aprenda, que você saia com satisfação daqui, porque a tua satisfação vai ser muito boa para a gente. E, na verdade, não existe melhor marketing do que você realmente ter um bom produto, um bom serviço. Exatamente. No caso, mais vale, não perca a matrícula, mas se você não perde a matrícula e você fica estigmatizado como uma escola que não tem capacidade de formar um bom aluno, mas sim só uma questão de ser acessível, não adianta em nada, porque no fim das contas... É lindo o fato de você entrar na sala de aula e você ver que aquilo dali está fluindo da maneira que a gente está realmente vendendo. Da maneira que você espera que flua. Exatamente. Sim, quando eu comecei a falar... O inglês hoje ele é praticamente... Eu digo que eu falo inglês melhor que eu falo português. Sim. E o inglês é até mais fácil. É porque a gente se preocupa, né? A gente se preocupa mais com a língua em si. O português ele tá muito inato, então a gente deixa rolar. De qualquer jeito. Não sei se seria isso, mas enfim. Uma questão. Tu estavas morando num país que não é da língua inglesa, se mudou para outro que não tem língua inglesa como língua oficial, e você também já morou num país que não tem como, o inglês como língua principal. Mas tem como segunda. Pois aí que entra. Qual a importância do inglês hoje? Nossa. E hoje não, né? Eu acho que desde 1850 e alguma coisa, quando a rainha lá declarou o imperialismo. Bem antes disso. Importância do inglês, de forma assim, global. E como a gente que está aqui, em qualquer lugar, precisa entender que isso é uma necessidade básica, uma habilidade básica que precisamos ter. Tipo Todo assim, mundo. Porque, por exemplo, tem gente que estuda e se esforça. Por exemplo, eu sei que o Vitor se esforça pra caramba pra aprender inglês. Assim como eu sei que tem pessoas, por exemplo, que precisam muito do inglês, que é o caso, eu estou expondo todo mundo hoje, o Ronald, que precisa muito, que é o nosso diretor aqui, muito, muito mesmo, por questões mesmo contratuais, coisas sérias, mas ele não consegue se posicionar, ele não consegue tomar uma decisão, tipo, vou começar. Hoje, pá, eu quero que vocês falem dessa importância, mas não numa linha marqueteira, do tipo assim, sabe, mas algo mesmo que vai mexer com o Ronald, por exemplo. O Ronald. Pensa no Ronald como a pessoa com quem você vai falar. Pode começar. No meu lado da minha gravidez. Digamos que o Ronald decida ir pro Japão. Ele é um descendente, vai para lá, larga a esposa dele para passar por médicos. Todos os médicos falam japonês. Não fala nada de inglês. Aí, de repente, a tua esposa tá lá e precisa de uma ajuda de tradutor. Tradutor é muito caro. Acho que em qualquer lugar, né? Não é que seja caro, gente. Eu quero deixar claro, porque uma pessoa estudou para aquilo. Você valoriza a formação. Você tem um serviço. É um serviço, então tem que valorizar, como qualquer um outro. Aí a esposa tá lá, ela é... Ai, meu Deus. Ela é... Todas as consultas é da sogra que vai junto. Nossa. Era sempre assim, ela tá contando a história dela. Eu vou contar algo pessoal para que... Atrás, mas enfim. Então, pensa só, você tá aqui, o médico tá aqui, a tua sogra tá aqui, você tá aqui, você que sente. Ela não sente. Aí você diz, eu tô sentindo cólica. Isso é frescura. Vamos voltar pro português. Vamos voltar pro japonês. Isso eu passei 4 meses sendo só assim, ela traduzindo no japonês. Aí teve um dia que eu sentei, eu acho que Deus diz assim, ó, vou tocar em ti, irmã, vou falar alguma coisa pra ti. Eu olhei assim na parede dele, vi um monte de diploma.
de universidades americanas. Aí eu olhei assim, eu olhei pra ela estava pronta pra arrasar no japonês dela, né? Jesus. Eu olhei pra ele, do you speak English? Ele falou, yes. Então eu comecei a falar, olha, a partir de hoje, tudo é comigo. E ela ficou, tipo, com muita raiva, lógico, porque ela que tinha o controle. Perdeu o domínio da situação. Japonês Mas imperialista. a partir daquele momento, eu tomei as rédeas de tudo. Viver, né? Eu comecei a viver. Eu disse pra ele que eu comecei até nas lojas. E eu comecei a me sentir segura. Eu entrava lá falando inglês, toda a japonesada vinha pra cima de mim, assim. Gente, mas eu não tô falando isso somente por causa de uma raça. Eu tô falando porque pode ser em qualquer outro tipo de situação. Estou falando pelo que eu passei, né? Pode ter sido em qualquer outro país, podia ter acontecido isso. Então, eu passei, aí eu ia no McDonald's, porque é que nem loja de construção, não, atacadão ou então farmácia, né? É tipo, tinha em cada esquina. Aí chegava lá na esquina e falava assim mesmo. Na primeira vez no McDonald's eu pedi French fries, hambúrguer, orange juice. Aí, na segunda vez que eu fui lá, fui falar da mesma forma, ela... Wakaranai. Não, engó. Engó, eu acho que eu ainda lembro, assim, em inglês. Wakaranai engó. Aí eu disse... French fries, ela. Fried potato. Orange juice. Orange uma square, né? Algo muito quadrado. Aí eu disse, orange juice. Então, cara, é muito necessário o inglês para qualquer tipo de situação. É muito hilário. Essa questão do estereótipo, da questão do asiático, quando fala outra língua, ou inglês, ou francês. Isso existe, gente. Isso existe, isso é real. Isso não é uma construção social, isso não é invenção de Hollywood, não. Isso existe, tá? Isso é realmente... Por conta da pronúncia. Por exemplo, brasileiros também, quando começam a falar inglês, eles também têm uma pronúncia. A gente que não percebe, mas existe. Sim. Existe. Eu ralei muito pra tirar, inclusive. Muito, muito. Eu não. Ano passado, eu participei de... Eu fiz, porque eu acho assim... eu não curtia quando eu ia falar com um gringo e... Dava pra sentir, assim, eles... Não é uma coisa mal, não é uma questão de maldade ou ser uma pessoa ruim, mas eles ficam assim... Mas, na verdade... Tipo, teu inglês é meio xoxo, né? E aquilo me irritava muito. E um dia eu peguei uma estagiária no curso que eu fazia, e ela é de Nova York, e ela veio e ficou comigo. E ela era daquelas pessoas assim, sabe, determinadas. Então, quando eu falava, ela falava, vixe, muito ruim. Jesus. Muito ruim, nossa, teu inglês ruim. E no mesmo período, eu peguei uma professora que humilhava a gente. Eu lembro que uma vez eu fiz uma apresentação na faculdade. Aí, quando ela terminou, ela perguntou assim, então, que língua foi essa que você usou? Meu pai. Deus. Aí eu na frente da turma falei assim, inglês. Ela falou, holandês. Não, tá bom? Isso não é inglês. Acho bom você voltar para um curso de inglês, estudar e depois... Ela era nativa? Não. Não. Só quero dizer, ela era a melhor. Ela falou isso. Eu só sei que duas amigas minhas que iam apresentar logo em seguida pegaram a mochila e saíram. E assim, por isso, foi até uma coisa que a gente conversou ainda agora, sobre a questão de você mudar que não te agrada, né? E foi isso que me irritou e eu comecei a trabalhar isso. Então hoje, várias vezes, eu já fui em reunião com um gringo que não me conhecia. E quando terminava a reunião, eles falavam assim, que eu acompanho muitas reuniões traduzindo as reuniões administrativas e tal. E teve uma vez que uma senhorinha falou assim, eu passei a reunião inteira tentando descobrir de onde você era e eu não consegui. Você é brasileiro mesmo? Isso acontece com o meu português de Portugal. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, sim, do país Codó. Brincadeira. Isso acontece com o meu português de Portugal. Eu aprendi a falar o português de Portugal com sotaque. Era muito comum algum português que eu não conhecia, algum nativo que eu não conhecia, e eu conversava normalmente, e você via uma cara que eles fazem, acho que é a mesma cara que fazem quando fazem o sotaque, eles fazem... Aí vinha perguntando, aí até ter uma intimidade, porque eles dão uma volta para não ser tão invasivo. Alguns não ser tão invasivos. Aí eles falavam assim, olha, desculpa lá, mas você
você é dos Açores, você é da ilha, de onde é que é? Eles sabem que eu não sou do continente, mas eles não sabem se eu sou de alguma das ilhas, você é Ilha da Madeira, as Ilhas dos Açores, ou de alguma de outra região que eles têm também, que seria eu acabei de falar agora. Esqueci, TDAH. Porque tu começou a o quê? A oscilar dentro da tua... Dos Açores. Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Meu pai, no sotaque. Tu começa a oscilar de um pro Alentejo, outro, aí tu muda. Região, Alentejo. Até que eu peguei um Uber uma vez, e eu conversando com ele, era tarde. Eu peguei um Uber uma vez. Tá, continua. Eu peguei um Uber, apanhei um Uber uma vez, e estava falando com o condutor. Tem que falar baixinho também? Sim, Não, mas existe. suave, eu acho que é mais suave. É uma questão de língua Francês também. Você biquinho, quando né? muda, muda a língua, pelo menos eu, por exemplo, eu falo em português, eu falo de uma maneira, quando eu falo português de Portugal, a entonação muda, a maneira de dizer muda, até a postura também muda junto. Eu acho que eu fico muito mais elegante e charmoso quando eu tô falando inglês do que português. É sério. Eu fico, normal. sei lá. Eu, por exemplo, se começar a falar português de Não, mas é Portugal, verdade também posso isso. sentir-me um bocado mais inteligente, porque eu posso fazer as conjugações mais corretamente. Por exemplo, isto é uma verdade. Mas enfim, estava eu lá a falar com o condutor e nós estávamos a falar, depois ele vira e pergunta: olha, desculpe lá, mas você é alentejado? E eu, não, sou brasileiro. Ele, a sério? Eu disse, sim. Ele, desculpe lá, é porque eu sou alentejano e o seu sotaque, eu tinha quase certeza de que você era alentejano, e porque eu sou alentejano. Quer dizer, e eu nunca nem tinha ouvido um alentejano falar. Então, tipo, uau, entendeu? Mas tu não acha que isso é por causa do inglês? Que aí quando tu foi pra esse ambiente de língua portuguesa, Portugal, tu foi misturando um pouco assim? Não, porque eu tá bem, nessa época eu já falava inglês, isso é uma verdade. Mas eu aprendi a falar português de Portugal porque minha família veio de lá, eu tenho origem, né? Minha avó é nascida lá, veio com ela. E eu fui criado com a minha bisavó. Eu pensava que a minha bisavó era um ET quando era pequeno, porque ela falava estranho. Falava. Coitada. Assim. Então eu já tenho essa questão de outra língua, outro país dentro da minha família, na origem da minha família. Sim. Então, e desde pequeno eu brincava com sotaque. Eu chegava na escola fingindo que eu era português e a professora acreditava. E os coleguinhas também acreditavam. Não na escola, mas em outros momentos. Eu ficava maldito. Não era, Vitor? Falava mal de ti só confessando aqui, ao vivo. Ok. Até... Eu te perdoo. Tá. O Vitor também é da mesma... É da mesma igreja, assim. Ele é do meu passado ele tá obscuro. assim. Ele sabe de informações. Tipo, aí, quase ó. que ele faz assim. Tamo junto. Porque, então, eu já tenho isso em mim. Então, quando eu fui para Portugal, eu decidi aprender por 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto, eu tenho nacionalidade portuguesa, eu sempre soube. Eu fui com a intenção já de fazer a nacionalidade, iniciar o processo e tudo mais. E porque eu iria viver lá, então eu até acho como uma maneira não só de eu me inserir mais e também, que é o outro motivo, eu reduzir a probabilidade de eu sofrer preconceito, é uma maneira, eu acredito, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você tem que aprender inglês. Você vai para o Japão, a língua oficial é o inglês, é o japonês. Você pode usar o inglês como segunda língua, mas documentação, se você vai no órgão público, você vai fazer alguma coisa que é da cultura, as placas todas serão sinalizadas na língua oficial. Então, eu acho que até como uma maneira de você respeitar o lugar em que você está. Tem que aprender o mínimo, né? O mínimo, pelo menos a se comunicar. Concordo. Não precisa ficar sem sotaque e tudo mais. Eu aprendi. O que me motivou também foi isso. E dependendo da cultura, eles vão te respeitar ou não. Não você é? vai no caso se do japonês. Exatamente. Inserir na mas isso sociedade. é muito sério que ele falou. Quando eu estava com o 7º mês, tem esse mito de dizer que mulher grávida não pode comer peixe cru. Isso no Japão cai por terra, que todo mundo come até carne de cavalo cru se servir. Imagino. É sério isso, valendo. E ele fica oxi, né? Esse tipo de coisa. Aí eu lembro que uma vez eu estava com um desejo assim muito grande de comer sushi, mas num lugar específico do sushi. Era só um lugar. Era num cara que ele servia, era um chefe principal, aí você ficava ao redor e você fazia os pedidos, ele ia. Nossa, era muito delicioso. Imagina. Aí eu lembro que nesse dia
Me deu fome agora. Eu não tinha como ir. Eu não tinha como ir, tudo pedir. Aí eu disse assim mesmo, cara, eu vou me esforçar, eu vou pesquisar como é que pede o mínimo, né? E eu lembrei muito do inglês. Eu tenho uma história parecida. Porque tudo tu pede, se tu quiser, pra comprar, this, that, this and those, e assim por diante, né? E eu falei, como é? Posso não estar pronunciando corretamente, mas eu falava assim, coré, que era isto, né? Então eu cheguei lá, peguei o cardápio, já tinha o dinheiro, já estava no cardápio o preço, então eu falava assim, coré, aí ele, coré, aí Coré. Aí tudo bem. E realmente deu certo, porque no final eu já tinha feito a conta, tudo no celular, saí, paguei e fui embora. Então, o mínimo você tem que fazer. Por isso que os franceses, antigamente, eles não suportavam a pessoa que ia para lá falar inglês. Sim. Eles não suportavam, porque eles diziam que tinham que falar francês. Eu concordo com isso, por incrível que pareça. Eu tenho uma oposição em relação ao francês, mas é por experiência. Tá falando de você ir para um lugar que tem uma cultura específica e você se recusar a aprender sobre aquela cultura. Mas hoje e a em língua dia, é um dos elementos eles da cultura. aceitam, lógico, que fale inglês lá, porque não tem como. Imagina, você vai passar uma semana, você não vai viver. Não vai viver óbvio lá. que você vai precisar se comunicar. Mas o teu caso é diferente, tu foi morar lá. Eu não morei na França. E isso pode vir a ser um problema quando? A primeira história que eu falei é parecida. Eu moro na Bélgica, na Bélgica você tem 2 idiomas oficiais, o francês e o holandês. Eu moro na parte que seja flamand, que se fala o holandês. Então, eu comecei a aprender holandês. Acho que depois de quase um mês de aula, porque eu só tinha aula aos sábados, quase o sábado todo. Então, o que aconteceu? Lá você compra muito kebab, naqueles restaurantes assim, árabes, é uma coisa bem acessível, é bem barata até. E eu tava voltando de casa do trabalho, aí eu, vou comer um kebab. Mas essa eu vou fazer diferente, eu vou pedir um kebab em holandês. Porque eu já tinha dado a parte que você dizia, que era o I want, né, que seria. Aí eu vou pedir holandês, assim, determinado. Aí eu entrei, esperei chegar a minha vez aí. Aí eu falei, que agora eu não lembro, porque já faz muito tempo. E eu parei as aulas, né, porque eu mudei de cidade. Aí eu falei, kebab. Aí ele perguntou o molho, eu entendi, aí eu falei o molho, mas eu falei o molho em holandês também. Gente, eu terminei o pedido de alguma coisa super simples, você pediu um hambúrguer, você pediu uma comida, mas você sai com uma felicidade. Eu consegui sair, um senso de realização. Eu não sei se mistura a realização de você ter conseguido. Eu não sei se eu vou poder contar. E em relação à questão do francês, é assim. Muito engraçado, isso é um problema quando uma pessoa que vai se inserir na sua sociedade, ok, você ter essa questão essa questão da língua. A Alemanha é assim até hoje. Agora, quando você sai, isso muda. Qual é a língua internacional? Todo mundo sabe, tá cansado de saber. Inglês. Então você não vai sair da França ou sair de seja lá onde for e ir para um lugar e querer obrigar a pessoa a falar a sua língua. Ou seja, o americano faz isso, mas o americano, qual é a língua dele? É o inglês. É oficial. Então, o americano ele não tem a necessidade de aprender uma outra língua, a não ser que ele se mude para algum outro lugar. E ainda que ele se mude para algum outro lugar, se ele não quiser, ele não precisa. É uma convenção global, né? Uma convenção Exatamente. global, então, qual era o problema que eu tenho em relação à francesa? Por isso que eu tenho um problemazinho com a língua francesa em relação a ela. É um fruto disso. Sem preconceitos, por favor. Somos um episódio podcast pacífico. Porque eu trabalhei em hostel. Eu falava inglês já nessa época. Depois eu fui para outro hostel um pouco melhor. Era o melhor hostel da cidade de Braga. Então, eu tive duas situações com relação a franceses, que foi o quê? Eles chegam e ficavam chateados por eu não falar francês. Mas gente, você sai de lá, quando você sai do seu país, você fala qual língua para se comunicar, que não é a sua. Você fala inglês, eu falo inglês, gente. Eu tô suprindo aqui a necessidade de comunicação básica. Só que é uma questão cultural deles. Calma. Aí, qual o problema? Isso era o marido, porque a esposa falava inglês. Normal. Ele não falava inglês? Não. Então isso Até já aí que eu te digo que vira um problema.
Eu não tive problema no meu trabalho, eu não tive problema no meu trabalho porque as proprietárias do hostel moraram mais de 10 anos em Paris, e era uma polonesa e uma portuguesa. Então elas já conheciam o francês, já sabiam como era e não ligavam. Porque ele podia me fazer perder o meu emprego em minha casa. Por causa disso, entendeu? Por exemplo, eu nunca recebi um alemão... Mas isso não foi um caso à parte? Não. Ou é muito comum entre os franceses? É muito comum, porque, principalmente entre os mais velhos e até os mais jovens, você vê, eu já tenho... Chegou lá uma outra situação. Era um português que morava em França, foi com um amigo. O amigo dele tinha, 25, 22 anos e não falava nada de inglês. Mas ele não obrigava. Ele não, na cabeça dele, eu não tinha que falar francês. Agora, eu não sei se porque ele tinha um intérprete, que era o amigo dele, ou porque ele era de boa. Entendeu? Agora, por exemplo, eu nunca atendi outras nacionalidades. Eu tive muito esse problema em relação, assim... isoladamente em relação a, por exemplo, França e inglês, ok. Tem a questão histórica e tudo mais, mas, por exemplo, eu nunca recebi um alemão que não falasse inglês. É automático. Ele não vai presumir que você fale alemão, mesmo dada toda a importância que a Alemanha tem. Mas quem mais tem esse problema? O espanhol, países de língua espanhola, tem esse mesmo problema. Eles saem da Espanha, chega... Eles, hoje eu creio eu que está mudando. Eu conheço, inclusive no meu trabalho lá na Bélgica, há muitas pessoas nativas de países espanhóis que falam inglês. Você tem que se comunicar dentro da fábrica em inglês. Não é à toa que a gente vê assim nos filmes bem retratado essa parte dos Estados Unidos de dizer que os mexicanos, não os mexicanos, os países latinos, eles são mal vistos exatamente por isso. Na porque questão eles de aprender. Não querem, são muito resistentes a outra língua. Eles formam aquela comunidade, se fecham, aí, né? Eu sei que vai parecer que eu tô fazendo casinha pro Ronald, mas não é bem isso. Mas eu perguntaria pra vocês assim. Assim, pensando num plano, porque assim, ele precisa fazer inglês pra ontem, entendeu? Ele tem ideias incríveis e tal. E eu acredito que o mundo digital, ele é... O Ronald é o... Ele é uma coisa assim... O Ronald é o diretor daqui. Não entendeu? passar vergonha. E assim... E não perder oportunidades, exatamente. Não perder o marketing digital, o mundo digital em si, ele não precisa ser uma coisa local. Entendeu? Então ele pode ter clientes em outros lugares e tal. Então eu fico... Assim, como você convenceria ele a fazer um curso de inglês? Meu pai, quando era vivo, ele dizia assim mesmo. Meus filhos façam inglês para você pelo menos ir no shopping ver o que está escrito na sua camiseta. Isso é muito importante. Entendeu? Porque pode ter escrito qualquer coisa ali na sua camiseta. Era a primeira coisa que ele dizia. Faz um quadro com essa frase, eu vou mandar ele falava isso. Aprende, porque a primeira coisa você tem que saber o que está escrito na camiseta. E outra é passar vergonha. Gente, tem palavras que é normal para eles. A gente às vezes ensina a palavra para as crianças ficam tudo achando graça e tal, por causa da pronúncia. Então é normal. Você sabe, eu vou falar uma coisa aqui. Pode cortar depois. Não, calma aí. Eu vou dar o último shot, último tiro para convencer ele. Antes de continuar, alfabeto, eu sei muito bem o que tu falou essa do teu pai. Eu lembrei de eu nunca esqueço, uma vez que eu cheguei na igreja, era a oração do meio-dia. Ai, Jesus. E aí, eu não lembro qual foi o motivo que eu fui para essa oração do meio-dia. E eu lembro que a irmã que tava coordenando a oração tava com a t-shirt escrita Hot Chick. Não disse? Nem eu tenho uma história parecida, meu professor. Não, e não foi um professor de inglês. Eu não conseguia me concentrar. E não foi um professor de inglês que falou isso. Ainda foi um professor acho que de química. Eu tinha na escola, ele falou. Uma vez ele tava andando Não, professor de filosofia. Ele tava andando na rua. Tinha uma menina com uma camisa escrito Ai, meu pai do céu. Não sei se eu posso usar depois. Não fala não. Abuse, mas no sentido pejorativo lá que tá no rape. Lá, o rape lá que tá. Rape. Assim, andando de boa, a camisa toda bonitinha ele, meu Deus. E era um professor de filosofia que tá fazendo isso. Agora tá preparado pra importante. Ai, meu pai. Pior novembro, eu fui pro Japão, né, em dezembro logo ia ser o Natal. Eu sempre conto lá em sala de aula. Ai, meu pai que é muito importante a gente saber. Tu já ouviu essa, né? Já ouviu? Pela reação dele, já ouviu. Aí eu chego lá, tava nevando, assim, muita neve batendo no joelho e tudo mais. E eu cheguei lá com muito frio. Aí eu lembro que no Japão eles não tem a tradição de fazer no C&A, né? Como eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum brasileiro, eu fui pra ceia de japonês. Já tinha japonês. Aí chegou na beirada de meia-noite, a que não sabia, a única que não sabia falar nada, queria falar. Aí eu bati assim no...
bora fazer tim-tim. Muito normal. Não é isso que você faz? Tim-tim era uma coisa... Ai, pai amado. Aí Jesus. todo mundo é japonês. Era uma coisa Aí pejorativa. passava assim mesmo pra mim. Cala a boca, que vão chamar a polícia pra ti. Não, bora fazer tim-tim. Eu bati Meu assim. Deus do céu. Não fala isso, vão te levar presa. Por quê? Porque tim-tim é as partes íntimas Eu já ia do dizer. homem É muito em clássico japonês. essa. É muito E eu falei, clássico meu essa. Deus, mas sabe o que é engraçado? Eu falar tim-tim, ela, mas a outra lá, eu fui perguntar a hora pra ela, eu perguntei que horas tem, ela falou cu de rã e tava tudo bem. Nesse nível, não passar vergonha, a gente tem que aprender a língua, basicamente. Chamar a língua beat logo, de pelo bad, amor da tem que vaca. aprender, tem que aprender. Eu não passei por uma situação tem. dessa, mas aí eu não sei se foi porque, por exemplo, eu trabalhava no hostel, então era italiano, francês, ia cair lá, tudo ia pra lá. Aí você pede, os que ficavam mais tempo, você pede, cara, me ensina um pouco aí da tua língua, como é que tu fala isso, não sei o quê. A primeira coisa que eles vão te ensinar é os palavrões e esse tipo de palavra. Então acho que é por isso que eu nunca caí no... que eles falam, pelo menos quando te xingarem lá, tu já vai saber o que é que estão te falando, pode reagir. E eu não sei se é por isso que eu nunca cometi uma gafe dessa. Nossa. Porque tu aprende logo. Porque eles sempre ensinam logo e eu filtrei. A pessoa no meio do restaurante, tu senta e diz, Fala agora uma eu coisa. sei japonês. Aí tem duas palavras, seimasé e irashaimase. Eu não sei qual é a diferença. Uma chama cliente e a outra diz muito obrigado. Aí no meio do coisa eu disse assim, agora eu vou soltar o meu japonês aqui. Agora Aí eu falei o que a pessoa sempre falava, bem-vindo, bem-vindo. Aí eu gritei assim no meio do restaurante a palavra que era bem-vindo. Aí todo mundo ficou me olhando assim. Porque eu não estava em pé. Eu não era funcionária, eu era uma cliente chamando para mim. Bem-vindo. Pode entrar. Pode entrar. Chegue, a casa é sua. Nesse Fique nível. à vontade. Gente, passar vergonha. Ó, É muito difícil. tem uma coisa muito importante a Não respeito riam. É sério isso. do inglês. Assim, pra mim, eu acho que o meu mundo, eu não sei se vocês têm essa sensação com o inglês, com outra língua, a minha perspectiva, a forma como eu vejo o mundo é muito diferente. Porque tem um mix de culturas, né? E tem, assim, as oportunidades que aparecem dentro da língua. Eu não tô falando de oportunidade de emprego. Eu tô falando de oportunidades de você ter experiências únicas. Eu já tive tantas experiências no inglês, tirando a parte de emprego, que eu acho que é, assim, é uma carreira que eu segui, então pronto. Mas tô falando, assim, de momentos, sabe? De estar em lugares, experiências, assim, fantásticas. Eu acho, assim, uma das experiências que eu mais amo do inglês mesmo é... Eu tive ela há muitos anos atrás, eu fui ter esse ano de novo, depois passou a pandemia, e é uma coisa, assim, muito... Assim, até me mandaram já a solicitação de novembro, que é acompanhar um grupo de missionários que vem dos Estados Unidos. É lindo. Isso é E massa. eles vão para as regiões de ribeirinhas. Gente, assim, pra mim, é o melhor momento, assim, eu sento à mesa com eles, com os velhinhos, assim, e eles vão contando a vida deles, e eu fico assim... É tipo, senta, escuta, aprende. E aí eles vão Isso é falando, verdade. e o sotaque é diferente, sabe? É. E aí eles são de vários lugares diferentes, aí Eu tu gosto vai... do Alabama Guy. Tu vai ouvindo... Ei, a Pastor, não é do Alabama? O Pastor. O Dave... E o David, que tá agora no campus, ele é de Alabama. Nossa, É. muito engraçado. Ele é o nosso sotaque pastor dele, diretor gente. do programa de Bíblia. Give me Exactly. $5, man. É! Eu sou louco pra conhecer, Bora lá. o cara do Alabama, Ei, velho. bora Eu lá. preciso, eu Vamos tenho lá. essa necessidade. Vamos desse lá. jeito que ele desse fala. What the hell are you jeito. doing my property, man? Ei, One step more and I'll put a bullet in your head. é o David. I É don't have muito nothing to talk bacana. about you. Take your Yeah. ugly face from here and I don't wanna Desse see jeito, desse Ei, jeito. mas, Come on, mas man. olha, toda vez que Beleza. ele fala, é real, assim, eu fico assim... Não sei. É incrível, incrível. cara. Ou Eu seja, fico o quanto olhando, você admirando. recebe, sabe, dessas pessoas. E assim, não tô falando só dos americanos, tá? Não tô puxando o qualquer saco, língua não. você Eu pode tô ver falando isso. que o É inglês, lindo. ele, por ser uma convenção global, uma língua global, ele Isso. gera essa conexão com várias pessoas de qualquer lugar. Então, tu consegue aprender, tu consegue perceber elementos que às vezes não temos na cultura brasileira, mas que são tão importantes para a cultura, sabe? É incrível. Tu sabe quando eu tive certeza que eu... Não, agora eu falo inglês. Falo inglês. Quando você sonhou? Não, eu acho que eu, Acho eu que eu não nunca sei, sonhei eu nunca inglês. sonhei em inglês. Tem gente que diz que você só fala Fala quando inglês você quando sonha. sonha. Não, o que foi acontecer? Estávamos num quarto de hostel, eu,
uma alemã, uma alemã, um italiano, um alemão, um italiano e mais algum outro que eu não tô lembrando, mas que um francês. Estava todo mundo falando em inglês, eu estava contando piada, fazendo graça, eles estavam me entendendo, nativos de outras línguas, e estava todo mundo rindo. Tu aprendeu inglês. Yes. Foi quando eu disse assim, cara... É o que o chefe sempre fala, eu falei, cara, isso é surreal. Não, aí foi quando eu parei e falei, não, agora eu falo inglês. Quando entende a piada. O nosso chefe, ele testa... Ele teu faz nível... a entrevista dele, ele conta uma piada no meio de uma conversa. Se tu não rir, ele sabe que tu não tem nível suficiente de inglês. É assim que ele testa. Eu, no caso, estava traduzindo as piadas. Porque às vezes perde o sentido se você tirar a palavra, então não vale. Mas algumas você consegue. Revelar um segredo de estado aqui. Quem for procurar trabalho na escola de vocês já sabe. Deixa. Acho que quem vai procurar trabalho lá também mas tipo assim, também não vai... Mas se a gente contando ou não contando, ele vai continuar olhando com o de face dele assim. A pessoa não vai saber qual é o momento que essa foi péssima. Que vai ser um momento chave. Agora, não vai saber se é aquele momento da piada ou não. Ele vai continuar do mesmo jeito. Então, tipo... Não, mas isso é muito verdade, cara. Se tu tá conseguindo contar uma piada e tu conseguindo contar uma piada e entender, então, de fato, você chegou a um certo nível. Lógico, aprender uma língua é uma coisa que eu me cobro, né? Inclusive, por exemplo, o Dave, o Pastor Dave, que tá lá com a gente agora, que é o mais próximo, né? Tem outro também, mas ele assim, mora bem pertinho, assim, na nossa frente. E é uma coisa que eu sempre falo pra ele, olha, quando eu estiver conversando com o senhor, se eu falar alguma coisa que não é, de fato, usada na língua, me corrija, por favor. E a gente sempre fala isso, né? Para todos eles, todos os gringos que moram lá. Com todo respeito. Então, a que eu acho muito importante. Não só aprender uma segunda língua, que vai abrir portas de N maneiras. Eles gostam, mas também ser bom, ser fluente naquilo. Não tem problema algum. A felicidade do nativo... você pergunta, me ensina a tua língua. Porque às vezes você imagina, você vem de um país... Sei lá, vou chutar um aqui qualquer. O Azerbaijão, sei lá. Não sei nem onde fica. Eu não sei nem onde fica mesmo, é verdade. Você, imagina, a língua dele, a nível internacional, não tem a mínima relevância. Você vê a felicidade de um cara desse e dizer, como é que tu fala isso? Nem que seja uma brincadeira, eles ficam muito alegres. É uma maneira que você faz amizade e realmente é uma felicidade deles ensinarem. Agora, em relação à experiência que tu perguntou, ela falou dela. A minha, eu sou estudante de economia, ciência política. Então, ir para lugares históricos na Europa é muito importante para mim. E eu gosto muito de viajar e eu gosto muito de juntar a viagem com conhecimento também. Não? A viagem pela viagem eu também gosto, mas principalmente quando você pode atrelar conhecimento é muito melhor. Eu fui em Auschwitz, na Polônia. Eu tive em 2012, eu tive na Cracóvia, na Polônia, por 4 dias. E uma delas eu reservei para ir em Auschwitz. O meu tour foi em inglês. Foi uma polaca falando em inglês. Show. Tinha em espanhol, tinha tudo que era língua, mas não tinha português. Quer dizer, ou eu falava inglês, eu só ia ficar olhando. Não ia saber o que ela estava falando. E eu entendi tudo. Com o sotaque. Ainda por cima, ela tem um sotaque bem marcado. Ela tinha um sotaque bem marcado. Mas eu compreendi. Você pode assistir os documentários, mas você tá no lugar, tá pagando tudo, e você fica... acho que aquele dia morreu. Você não vive. Então, eu vivi uma experiência histórica a 100%, não porque eu estava no lugar. Mas porque o estar no lugar não te garante que você vai saber. Você pode pesquisar, tá, mas não vai saber o que, por exemplo, só quem estava ali, algo que só diz no documento ou que não diz no documento, mas eles descobriram depois por causa de alguma coisa. Meu walking tour foi em inglês. Eu ainda não tinha desenrolado, acendido ainda o espanhol. Era só o inglês. Tranquilamente. Entendeu? Então, se não fosse... E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque era um lugar que eu queria muito conhecer. Eu era louco para estudar sobre a Segunda Guerra Mundial na 8ª série. Eu não sei por que cargas d'água na minha 8ª série, a escola não deu. É de sentir o arrepio, né? Dela falando, assim, eles dão aquele peso, mas
quando você sabe da história em si, é um lugar que você sabe tudo o que aconteceu ali, mas os detalhes que ela conta, que eles contam porque são estudantes de história, muitas vezes, os detalhes que você nem imagina. Nem eu, com todo o curso que fiz, com todo o conhecimento que você pode buscar, você vai saber. Pegar um gringo e levar ali pro Ver-o-Peso, e explicar. Um pirosque com suquinho de R$3 e disserem, uau! O salgado mais delicioso. Uma curiosidade. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu, em polonês, aqui a gente fala curva pro curve, né? Que seria o curve em inglês. Isso em polaco é palavrão. Ou seja, você traz leva um polonês para Portugal, ou traz para cá, ele vai falar, a curva, ele vai pensar que você tá xingando ele. Não aconteceu com o pai da dona do hostel. Ele foi em Portugal, ele não fala português, ele fala só inglês. Tava andando no pessoal, porque a curva ali, tu vai pra lá, não sei o que. E ele olhou e falou, olha, a gente tá em Portugal, não tá na Polônia. Ela, por quê? O pessoal aqui tá vive xingando todo mundo, eu só tô ouvindo curva o tempo todo. Gente, uma pergunta. Tu que trabalhas no curso de inglês, numa escola americana, né? Como é que funciona a questão de qual seria a diferença dessa escola, desse ambiente para uma escola regular? Só pra gente encerrar, o último assunto. Gente, deixa eu falar. É que eu tive já experiências de várias escolas. Já trabalhei, já estudei. Mas, assim, é um ambiente. Além de que a escola... Eu vou falar de mito. Vamos falar de mitos. Existia um mito em cima dessa escola, porque essa escola ela funciona desde 1958. E existe um mito nessa escola de que só poderia, porque ela foi construída basicamente por causa dos filhos dos missionários que vieram primeiramente. Né? E existia assim um mito. Até hoje, se você falar para qualquer pessoa em Belém, vai dizer assim, não, mas lá só estuda filho de americano. Não, lá não é acessível, lá você não pode estudar. Mas isso é mito, puramente mito. E ainda era pior, só podia fazer inglês, tipo, inglês lá, se você fizesse um teste de proficiência e se a tua alta fosse muito alta, porque lá eles exigiam muito de ti. Isso também é mito. Então, o vivenciar lá o inglês é totalmente diferente. Por que eu falo isso? Porque, cara, é um ambiente diferente. Os professores, você sente que eles realmente se preocupam se você está aprendendo lá dentro. Eles vêm conversar a toda hora. O meu papel lá é estar realmente nisso, estar ajudando a intermediar isso com os pais, para os pais se sentirem confortáveis de dizer, nossa, meu filho realmente está aprendendo. Nossa, meu filho pode avançar? Pode, a gente tem que dar segurança para eles. E fora que lá, se você entrar no campus, todo mundo que entra a primeira vez diz, nossa, não sabia que isso existia dentro de Belém, ou então em Ananindeua, entendeu? Aí já desmistifica. Desmistifica toda a situação de dizer que é só gringo. Aí eles passam a vivenciar. As crianças agora que estão matriculadas lá, todas elas é unânime, elas saem de lá maravilhadas, entendeu? Porque eu costumo dizer que lá a gente não quer só uma escola, a gente é também uma comunidade, a gente é uma família. Então a gente gosta de receber os alunos dessa forma. E fora a imersão também, né? Porque lá realmente a gente pode colocar um gringo a hora que for, e ele vai lá praticar e o menino está entendendo tudo. Não só na parte do IFL que eu tô, mas na parte também do AVA, que é da escola, que você vê o teu filho, de repente, de mãozinha dada, só falando em inglês, a professora estava passando... Nossa, teu olho brilha. Não tem a emoção. E ainda mais com os princípios cristãos, né? Que são inseridos lá. Então, faz toda a diferença. É uma escola que tem a metodologia da escola, eu esqueci como é que fala em português. Fala em inglês que a gente Acho que fala em inglês que eu entendo melhor. Mas assim, é uma metodologia bíblica mesmo de ensino. Isso. Então, ela não tem as características das propostas modernas, marxistas, dentro da educação que a gente conhece, da linha Paulo Freire, não tem nada disso. Tem, assim, as práticas clássicas de uma sala de aula, mas as fundamentais, assim, para o ensino regular, especialmente, é bem pontuada. Até a alfabetização de lá não é feita como a alfabetização brasileira.
Seria bem o modelo americano. E pra te falar a verdade, modelo americano tradicional, no caso. Porque o americano hoje ele já caiu também. Ele já caiu, exatamente. Quando falava assim mesmo, nossa, tu tá gostando assim, que não tem ninguém? Imagine quando começar. No primeiro dia de aula, que eu vi as criancinhas passando assim, e ela explicando tudo, e as criancinhas... Eu disse, não, gente, não é possível. É maravilhoso, cara. As crianças entram zeradas lá, 3, 4 meses estão conversando em inglês. É maravilhoso, porque você até pouco tempo, você tinha essa coisa, eu só preciso aprender inglês se eu for sair daqui. Se eu não for sair daqui, eu não preciso aprender inglês. Engana-se. Pro conhecimento, que é aí que também o inglês me ajudou muito, eu acabei de dar a questão do campo, eu fui da viagem que eu fiz, pesquisas científicas, elas são... Uma pesquisa científica alemã, ela é publicada em que língua? É publicada em inglês. Sim. Os dados... Então, não existe isso de você não precisar, pelo menos, do inglês. Eu dou exemplo, eu moro na Bélgica. Existem 2 línguas oficiais. Então, você falar mais de uma língua na Bélgica é assim. Você termina o ensino médio falando pelo menos 3. Você aprende, se o moleque for esforçado, também tem isso. Você termina falando o holandês, francês e o inglês. Mínimo. Se for um filho de um imigrante brasileiro, você tem 4, que você ainda tem o português. Ou seja, que é onde eu quero chegar, eu quero fechar com pelo menos 5. Eu falo português, eu falo inglês, eu já falo espanhol, estou aprendendo holandês. A quinta eu quero fechar com alemão. E aí eu fecho meu ciclo de aprender línguas, que eu acho que não vai caber mais nada depois de língua lá dentro. Vai sim. Não, na verdade é o contrário. Quanto mais você aprende, você vai passando as experiências de aprendizagem de uma para outra. Por isso que eu acho que acelerando. A minha questão, a minha facilidade, eu realmente até aprendi espanhol muito mais rápido porque foi pouco tempo de listening, de listening para eu conseguir falar. Eles basicamente na pandemia, a gente fazia Zoom, né? O pessoal ficava falando, eu falava, olha, tu quer que a gente fale inglês? Não, pode falar espanhol, vou me virar para entender. Tem as similaridades com o português, é óbvio, ajuda muito, mas eu aprendi muito mais rápido do que eu levei para aprender e conseguir falar inglês. Entendeu? Entendi. Então isso é uma verdade, você acaba aprendendo língua mais rápido. O holandês, eu jurava de pé junto que eu não ia conseguir aprender, eu tinha muito medo de ter dificuldade. Assim, também. Deixa eu te perguntar, rola desconto pra galera que tá gravando, aqui trabalhando, aqui pra produzir. Tem a galera que vai editar, a pessoa que vai fazer as campanhas de marketing do episódio. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, é a última dica. Não sei se vocês lembram, o Roberto Justus, ele tinha um programa daquele, meu aprendiz? Sócio. Isso, aprendiz, né? E ele dava se você jogar no YouTube, vai ter esse episódio. Era que ele pegou currículo, acho que de 5 ou 6, e lançou um desafio. Eu olhei essa caneca, até lembrei de contar essa história. Ele disse assim mesmo, eu quero saber quem é que sabe falar inglês. Todo mundo, unânime, intermediário, básico, avançado. Nenhum básico, todos de intermediário virando para o avançado. E ele disse, ok, todos vocês agora, para dentro do jatinho, vocês vão para a Disney. A missão de vocês é, desde o início até o fim, comercializar uma caneca e vender no parque. Uou. Cadê o inglês? Vejam esse episódio do Roberto Justo. Então, o aprender inglês hoje em dia, no passado, você poderia colocar no papel realmente e dizer assim, eu sou avançado, eu sou intermediário, mas hoje em dia, se você não chegar e não mostrar, você não é nada. Entendeu? Então, eu posso garantir que aonde eu tô, realmente, essa mágica que a gente vê nas criancinhas, acontece lá dentro do campus, porque os professores, eles dão de tudo para que você saia aprendendo, realmente, e eles se preocupam que você saia aprendendo. Então, o inglês não é só um papel, o inglês é você realmente mostrar que você sabe em qualquer lugar. Então, tem a fase de você aprender inglês por uma necessidade, que foi o meu caso da doença, para não passar vergonha, e curricular. Se você não aprender, você não vai ser nada. Vai rolar o desconto? Vai. Ei, fala por Gente, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu queria só adicionar uma coisa em relação a isso também. 1 minuto e 13 segundos. Ok. No meu caso, eu recentemente passei numa universidade na Europa,
eu fiz a prova em inglês. Tá vendo? E eu não tenho IELTS. Eu fiz a prova em inglês, com todas as dificuldades, eu jurava que eu não tinha passado. Finalizei ontem a minha matrícula. Olha só. Tá diretamente ligado ao conhecimento. Vamos sair pra comemorar. Então, literalmente é isso. Mas Você tem que recebe mostrar. em euro. Oh. Então, tá diretamente ligado a isso. A sua vida profissional também não só, mas também principalmente a isso. Eu não sei se o meu curso é de Vice, eu creio que não. Mas eu vou ter inglês dentro do meu curso e a prova de acesso ao curso ela foi feita em inglês. Olha só. Muito bem. Muito bem. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Fabrício e Vitor que estão aqui desde cedo. E o Daniel que está lá fora acompanhando pela gravação, a transmissão. Agradecer a dedicação de vocês em cada episódio. Agradecer ao Denison que edita cada um desses episódios. E toda a galera que trabalha aqui no Toca Podcast. Eu quero agradecer a você, Danúbia Lavareda Hirashi. Muito obrigado por topar fazer esse episódio sobre de medo. a importância de aprender uma segunda língua, o que muda na vida de alguém. Eu quero agradecer também meu caro Matheus Fernandes, que eu coloquei Ferreira de manhã. Ele deu essa fora, gente. Ele botou muito obrigado por participar, muito obrigado por estar aqui. Espero que a sua volta para a Europa seja uma... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Seja revigorante depois dessa estadia no Pará. Tome um açaí. Pode levar açaí? Não pode, né? Vai comer aquele pirosque lá no Verão Peso. Come logo o pirosque no Verão Peso. Uma maionese radioativa de tudo bem, não vou esquecer. Muito obrigado mesmo por dispor do tempo de vocês nesse dia. E eu quero agradecer a todos vocês que continuaram com a gente aqui nesse episódio até o final. Não esqueçam de compartilhar, deixe seu comentário. Faça tudo o que tem que ser feito dentro das métricas da internet. Siga-nos em todas as redes sociais também. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Muito obrigado. Até a próxima. Abraços.